nas nossas escolas. Precisamos entender que o ensino, primeiro, ele precisa ser humanizado. Segundo, ele precisa respeitar os estágios de desenvolvimento dos educandos. E terceiro, e aqui estamos trazendo para nós a metodologia pestalozziana, antes de ensinar a teoria, é preciso ligar o educando à natureza. Fazer com que ele utilize os seus sentidos para perceber. Ou seja, antes do ensino teórico abstrato, é necessário concretizar esse ensino, para que a partir dos objetos, das coisas, da natureza, da realidade da vida, ele consiga então contextualizar a explicação teórica, e não o contrário, como tem acontecido. A educadora Emília Ferreiro, por exemplo, ela comprova isso no campo da matemática, quando encontrou crianças que na escola eram péssimas em matemática, notas baixíssimas, mas que na rua, vendendo balas e doces junto ao sinal de trânsito, sabiam de cabeça fazer as contas sem nenhum erro de quanto era X balas, qual era o troco que tinha que dar, não tinha um problema quanto a isso. Mas iam para a escola e não conseguiam aprender matemática. Por quê? Porque na rua elas estavam lidando com a realidade concreta da vida. Lá na escola, a professora insistia em teorizar, esquematizar a matemática. E eles não conseguiam ligar com o real, com o concreto. Na verdade, eles sabiam matemática, mas o que faltava lá na escola era ligar com as coisas da vida. Por isso, então, primeiro, as coisas, os objetos, a realidade natural. Depois, as palavras, a teoria, o abstrato. Esse era o pensamento de Pestalozzi e que até hoje, na verdade, se mostra verdadeiro. Você começa a trabalhar pelo concreto e depois vai para o abstrato. Outro exemplo, que foi conseguido pelo professor José Pacheco, um grande educador, em que ele, comparecendo a uma escola, mostraram a ele, olha, nós temos uma turma aqui formada de adolescentes, que já estão na escola há vários anos, todos eles são analfabetos. Ele pediu para fazer um teste. Pegou folhas de papel e em cada folha escreveu uma palavra. E disse aos adolescentes, olha, eu vou mostrar uma palavra para vocês, quem souber o que está escrito, fala. E ele usou palavras como Coca-Cola, Toyota e assim por diante. Palavras que estão na mídia, seja em outdoors, na TV, na internet. Os adolescentes acertaram todas as 20 palavras que ele tinha mostrado. Então ele disse aos professores, vocês não podem dizer que eles são analfabetos. Eles acabaram de ler tudo, palavras em português e em outras línguas. Sabe por quê? Porque eles sabem identificar o objeto, o concreto. E é a partir disso que nós podemos trabalhar o abstrato, que é, no caso, a alfabetização, o letramento. E Pestalozzi também nos chamava a atenção para a importância dos exercícios práticos, no lugar da simples e pura transmissão de conhecimentos. Porque conhecimento acumulado, mas sem saber a prática disso, para que serve, é conhecimento que vai se perder ao longo do tempo. Portanto, segundo a metodologia pestalozziana, os professores precisam mudar a sua postura na escola. Precisam começar a fazer diferente, para que a escola faça a diferença na sociedade humana. Nós pincelamos aqui o método pestalozziano, mas para mostrar
e deixar bem claro que antes de querer ensinar, é preciso deixar que o aluno faça a sua aprendizagem a partir da sua própria realidade e utilizando o seu potencial. E aí sim nós teremos uma educação verdadeira nas nossas escolas.